Bora para mais um episódio? Bora começar. Isso aí. E se você ainda não sabe, temos uma parceira super especial aqui que veste a gente, a Joy Concept, que é uma loja que tem coleções atemporais, elegantes e versáteis, pensadas para acompanhar a nossa rotina. Seja no trabalho, na família, no autocuidado, o estilo e conforto andam juntos para estarmos prontas para mais uma rotina cheia de conforto e elegância. E tem presente especial para você, ouvinte do Mãecast. Um cupom exclusivo para os nossos ouvintes. É só usar o cupom Mãecast10 no site da loja ou lá no Insta, para garantir as suas peças incríveis com desconto especial. Assim como eu e a Ananda já estamos aqui super vestidas, você também pode aproveitar e ter as suas peças. Agora vem com a gente nesse episódio de hoje. Você foge do financeiro da sua empresa? Então esse episódio é para você que é empreendedora, empresária e precisa fazer as pazes com o dinheiro. Dinheiro não é só sobre contas, é sobre liberdade, escolhas e segurança. Mas para muitas mulheres esse assunto é tabu, difícil e também chato. Você é essa mulher? Mas quando uma mulher entende os números do seu negócio, ela deixa de andar no escuro. Para de só reagir e começa a decidir com mais clareza, estratégia e autonomia. E toda mulher merece isso. Então fica com a gente nesse episódio de hoje para você entender melhor como a gestão financeira do seu negócio pode ser mais leve e menos trabalhosa. Hoje a nossa conversa é com uma mulher que transforma desafios em estratégia e números em decisões. Patrícia Nico é uma mãe contadora com mais de 23 anos de experiência, fundadora da Acura BPO Financeiro e especialista em gestão financeira e expansão lucrativa de negócios. Nesse episódio, vamos falar sobre os bastidores do crescimento empresarial, o que ninguém vê, mas que sustenta tudo, o financeiro. Você vai entender por que crescer sem gestão é uma armadilha, como a maternidade transformou a forma da Patrícia empreender e por que tantas mulheres deixam de avançar por medo de encarar os seus próprios números. Se você quer crescer de uma forma estruturada e com mais segurança, esse episódio é pra você. Seja bem-vinda, Patrícia Nico. Obrigada pela tua presença, Patrícia. Obrigada por estar aqui com a gente. Hoje uma pessoa para falar de algo tão importante, né, Nanda, que é o quê? Dinheiro, números. Sempre bom falar de dinheiro também, né? A gente precisa falar disso. Então, super obrigada por você estar aqui hoje, contar a tua história e também ajudar mais mulheres a se conectar com um tema que é tão importante, que é sobre dinheiro. Afinal de contas, quem é empresária, quem é empreendedora, precisa olhar para isso, né, Patrícia? Sim, então, que bom que você está aqui hoje para contar aí de que maneira essa gestão financeira pode ser mais fácil para nós, que vamos, né? A gente precisa dessa ajuda. Então, obrigada por você estar aqui hoje. Olá, obrigada a vocês pelo convite, por estar aqui, é uma satisfação muito grande. E obrigada, e vamos lá, né, falar de dinheiro, falar dessas coisas que são super importantes para as empreendedoras, na verdade. Exatamente. E a gente quer saber quem que é a Patrícia primeiro, né, gente? A gente quer saber quem é você, quem é a Patrícia por trás dessa empresária. Eu sou uma mulher apaixonada por desafios, na verdade, movida pela vontade de fazer a diferença na vida das pessoas e das empresas. Sou mãe da Lorena, de 13 anos, uma adolescente linda. Sou contadora, tenho escritório de contabilidade há 22 anos, na verdade, e uma eterna aprendiz da vida. Eu acredito que equilíbrio, paixão e propósito tornam tudo possível na vida da gente. Fazem, né, tudo acontecer, na Com verdade. certeza. Verdade. E mãe de adolescente, né, que já é um desafio enorme. A Thaís também é mãe de adolescente, então, nossa. E conciliar tudo é muito difícil, né? É muito desafiador. A gente, o tempo todo, a gente está buscando formas dessa mulher polvo que a gente chama, né? De todos os braços, tudo que a gente tem que fazer. E a gente queria saber mais sobre você, assim, quais são os seus desafios maiores, assim, da sua vida, como na maternidade, como empresária, o que você pode trazer pra gente com relação a isso, né? Sim, primeiro que para mim hoje estar aqui é um desafio, né? Isso. Fazendo algo novo, diferente. Muito Foi bom. meu aniversário esses dias, então a gente já começa um novo ciclo, né, com esse desafio. Isso E para mim mesmo. realmente é um desafio, porque como eu falei para vocês, eu sempre trabalhei com números, eu sempre fui contadora, tenho escritório de contabilidade há 22 anos, então para mim eu sempre fiz a operação. Então essa parte de desafio, de estar assim na frente das câmeras é bem desafiador, na verdade.
Que legal, uma mulher que nunca para, né, de aprender, de inovar. Eu acho que esse é um espírito bem empreendedora mesmo, né, Patrícia? Porque a vida de quem é uma empreendedora, uma empresária, é realmente de viver coisas novas, se desafiar, né, trazer momentos aonde se supera. Eu acho que essa é uma jornada bem típica, assim, e que do bom que você está empreendedorismo, se né? dando essa chance, essa oportunidade de viver o novo, né? Porque tem muitas mulheres que falam, ai, não, isso não é para mim, eu não quero, eu não gosto, não vou, porque eu tenho medo, e você está superando isso hoje, então acho que é muito legal a gente trazer isso como experiência para as outras pessoas também, para as outras mulheres que querem vivenciar isso, né? Acho bem importante. Então, obrigada de novo. Não, com certeza, né? A gente tem que sempre estar se desafiando, né? Sempre na vida. Não dá para a gente ficar parada. A gente sempre tem que estar fazendo movimento. Sempre tem que estar se movimentando. E eu, na verdade, já é a minha segunda empresa, né? Porque eu já tenho escritório de contabilidade faz muito tempo. E agora resolvi abrir uma empresa nova, na verdade, que é nessa área de BPO financeiro, que é a Cura, né? E o que é a isso BPO? que a Exatamente. Explica para nós, até para quem não conhece, entender como é que funciona. Não, mas antes a gente quer saber o que é o nome. A Cura. A Cura com 2 Cs. Então, a gente quer saber qual que é o significado. Tem um significado? O que é? E quanto tempo tá essa empresa, né? Sim, tem. A Cura com 2 Cs é por causa do meu sobrenome, que é Nico, né? Nico com 2 Cs. Então, daí eu coloquei a Cura com 2 Cs. A Cura, na verdade, é a cura das empresas. A cura da... Na verdade, é a cura minha, né, pessoal? Como eu falei, que é um novo desafio. Eu já tenho 48 anos, já tenho uma empresa, então, para mim, é um desafio. É uma cura, assim, de tudo. A questão das empresas também, que as empresas precisam de um financeiro, precisam organizar, precisa estar certo para ter uma gestão saudável, porque senão não tem, né? E a cura também, ela tem muito a ver com as montanhas, com gráfico, que é o que eu gosto. Montanha. Eu sou matemática também. Eu, além de contadora, eu sou matemática. Então, ela tem a ver com gráficos e o montanhismo faz parte da minha vida. Eu sempre gostei de montanhas. Por isso que tem a montanha na é a logo. montanha. E a montanha significa, né, o crescimento. Você chegar no topo. Você chegar no topo com o gráfico, que é esse equilíbrio, porque tem que ter equilíbrio, né? Tem Que legal essa analogia, né? De você trazer a montanha como uma superação, um desafio, chegar ao topo, o que pode fazer, porque o que você leva, né? Na sua mochila, na sua bagagem de vida, e trazendo a cura para as empresas. Achei bem legal essa essência e bem importante também, né? Porque tem algo por trás que é muito maior, não é só a empresa, né? Uma empresa qualquer, tem um significado para você pessoal também. É que, como eu falei, como eu trabalho com empresas e pessoas, eu atendo bastante pessoas, já atendi nessa carreira muitas pessoas. Então, eu vi que isso é preciso, que hoje em dia, principalmente empreendedoras, mulheres, a gente não tem esse tempo de controlar, porque, como você falou, a gente é mãe, a gente cuida da casa, a gente tem várias coisas, então não tem esse tempo para você cuidar, e é isso que a gente faz. E eu acho que tem uma coisa aí também, que muitas mulheres, elas também não aprenderam a lidar com o dinheiro, né? A entender, a gerir isso, e eu acho que é muito importante cada vez mais esse movimento, as mulheres terem, sim, essa autonomia financeira, ter o seu trabalho como uma forma de realização e também de sustento, de autonomia, né? De liberdade, mas muitas vezes não sabem lidar com o dinheiro, não sabem gerir, fazer, né, as suas contas, enfim, né, investimentos, e aí entra exatamente o que você faz, né, para trazer esse auxílio. Sim. Não, maravilhosa. Você é especialista em gestão financeira. Isso, então explica pra gente o que é isso, o que você faz na vida das pessoas, né? Na vida das empresas e das pessoas, né, na verdade. Então, eu, na verdade, ajudo as empresas a crescer com precisão, com organizada. Porque o que acontece? Muita gente pensa assim, eu estou lucrando. Tipo, meu faturamento está alto. Só que não significa que o faturamento alto, não significa que tua empresa está dando lucro, que a tua empresa está dando resultado. Se você estiver desorganizado, se você não tiver os números na mão, se você não
não tem essa organização. Então, primeira lição da Patrícia. Faturamento não é lucro. Não é lucro, Faturamento não. é diferente de lucro. Já vamos entender essa primeira lição aí, importante. Sim, é diferente de lucro. Outra coisa também é misturar a vida pessoal, porque a gente mistura todas as contas pessoais com a conta da empresa. E não pode. O princípio da contabilidade diz que tem que separar. E isso a gente faz também. A gente ajuda nessa parte a separar o que é teu, o que é da empresa é da empresa. E porque se você mistura tudo, você não tem nem a tua vida pessoal saudável, nem a tua empresa saudável. É verdade. Então, é bem complicado. Então, é isso que eu faço. É com organização, a gente está sempre perto, sempre junto, com baixo custo, porque daí é uma terceirização. Isso que é o BPO, é uma terceirização. É isso que eu ia perguntar, o que é o BPO financeiro, né? Na verdade, é uma sigla inglesa, né? Mas ela é isso, é a terceirização no financeiro. Você tem o contas a pagar, o contas a receber, fluxo de caixa, relatórios, os dashboards, que daí você vê em gráfico. Tudo isso com uma parte saudável, com uma pessoa que entende e com baixo custo. Porque se você contratar uma pessoa, é muito alto, né, hoje em dia no Brasil. Então, isso seria PJ, não é contratação. E é bom para a pessoa. E a pessoa, ela pode focar no negócio dela, ela pode fazer crescer. Porque quanto custa a hora da empresária, do empresário? Custa muito mais caro que isso. E daí você consegue focar, como eu sempre falo, você consegue focar no seu negócio, no que você é bom. Você é bom em fazer aquilo, você faz aquilo. E daí a gente cuida dessa parte. Sim, dessa cada gestão. um tem a sua caixinha, né? Então, o que sim. seria do mundo se todas as pessoas fossem iguais? Cada um com suas habilidades e, meu Deus, mexer com números também é uma habilidade fortíssima, né? Que não são todas as pessoas que conseguem fazer isso, né? Fico imaginando sua cabecinha, assim, cheia de números, assim, pensando em todo... Diferente de mim, que, né, números, meu Deus do céu. Na sua cabeça, Não. eles dão um nó, né? Eles dão um nó. Então, eu deixo pra Thaís essa parte. Falo, Thaís, tó, pra você. Porque a Thaís é, né... Então, mas sabe cada que um isso dentro da foi sua uma coisa que caixinha, eu né? tive que aprender, sabe? Não é, de fato, a minha expertise. Eu sou psicóloga, eu gosto de estar ali com pessoas. É outra pegada. Humanas, Mas, né? quando a Não gente exatas. tem um negócio, a gente tem que ter essa noção. Então, às vezes, a gente tá... Eu acho que, principalmente no começo, a gente tá ali à frente cuidando de tudo. A gente sabe, né? Que é aquela ideia realmente muitas vezes individual. Mas pensando, puxa, até em como crescer, né, Patrícia? Porque... entender qual que é o momento de negócio e qual que é o momento de contratar uma BPO, sabe? Sim. De chegar e falar assim, agora é o momento, eu preciso terceirizar isso. Que momento que É isso que eu ia perguntar. Quais são os erros que as empresas cometem, né? O que elas deixam de fazer para que tenham que contratar vocês, por exemplo? Na verdade, justamente isso, Thaís. É quando ela vê que ela não tem mais tempo. Que no manual ali já não dá mais. Ela já não consegue mais controlar. Ela já não consegue mais saber quanto tem de lucro. Ela já não consegue mais saber. Esses dias eu estava num congresso, perguntaram quanto que as empresárias ganham. Tem gente que não sabe nem quanto ganha, quanto retira da empresa. Então, nessa hora, é hora de contratar. Porque, como eu falei, se você crescer desorganizado, você quebra, porque não tem. O dinheiro entra e sai. E você não vê para onde ele vai, né? Não vê para onde vai. Isso que as empresas têm um departamento, né? De contas a pagar, de compra, de tudo ali, financeiro mesmo, administrativo, para fazer. E mesmo assim, tem mas essa falha. Muitas vezes, quem faz essas no começo é o empresário. Muitas empresas pequenas, né? Porque Começa eu atendo assim. pequenas e médias empresas. Então, normalmente, elas têm uma pessoa que faz tudo. Que acaba fazendo tudo e o sócio daí ajuda. Então, é nesse momento que você vê que você está descontrolado, que você está... Porque a gente atende com sistemas, a gente tem um sistema que é o Conta Azul, a gente tem os sistemas do BI, que faz os gráficos. Então, quando você vê que as planilhas de Excel já não funcionam mais e você já perdeu o controle, quando te perguntarem qual a tua margem de contribuição, você não sabe responder qual o teu lucro, é porque você precisa de um BPO, na verdade. E o BPO, como eu falei, por exemplo, a cura diferencial dela é que tem sempre uma diretora financeira, junto, ajudando. Daí a gente ajuda nas estratégias, nas melhores decisões. Por exemplo, se aquele preço tá certo, se não tá certo, se está te dando retorno, se não está te dando retorno. É isso que a gente faz, na verdade. E o legal é assim...
pensar para além de contas a pagar, né? Porque financeiro não é só as contas que eu tenho que pagar, né? Os boletos que estão vencendo naquele mês. Essa gestão financeira é olhar sobre diversos índices, né? Sim. Qual que é o diferencial, assim, que vocês trazem nessa terceirização, né? Então, se a gente vai lá, contrata você para fazer esse apoio, no que exatamente você me ajuda para além dessa ideia das contas? Porque eu acho que isso é talvez o básico, né? Que todo mundo pensa em gestão financeira, pensa em gestão de contas, né? Não. Entendi. Não, mas ele é além dessas contas, né? É além das contas das contas a pagar e contas a receber. A gente traz a DRE projetada, a gente traz a margem de contribuição, quanto que você pode gastar de custos fixos, quanto você pode ter de despesas. É tudo isso que a gente traz para o empresário. A gente traz também o fluxo de caixa, o fluxo de caixa projetado. Daqui 3 meses eu quero fazer uma contratação. Você consegue fazer essa contratação? Você não consegue fazer essa contratação? Eu quero investir num novo produto. Mas será que você tem dinheiro? A gente vai planejando, vai organizando, vai deixando tudo isso pronto. Tudo isso para o empresário poder crescer de forma saudável, né? Crescer de forma certa. E eu faço todas as projeções, que nem eu te falei. Também tem muita gente que não sabe quanto que tem para pagar e para receber. Por exemplo, é só arrumar o fluxo. Tem gente que não consegue fazer isso. Então, é tudo isso que a gente faz. É tudo que a gente traz para o empresário, na verdade. Teve alguma empresa assim que... Não, maravilhoso. Eu estava aqui pensando. Eu estava aqui pensando ela falando. Toma aqui, ó. Toma conta disso. E daí é bem interessante mesmo. Gera essa base de confiança, de tudo, né? Eu tava aqui, você estava falando, eu estava pensando assim, meu Deus, você deve trabalhar muito. Porque tem que organizar tudo e pensar, Não, e é diário, né? O financeiro é diário. E é uma responsabilidade enorme lidar com o dinheiro das pessoas, né? Então, assim, você mostrar para a empresa o quanto ela pode crescer e o que está defasado ali naquele momento para ajudar. Mas o que eu ia te falar é no sentido, assim, o teu diferencial, né? O que... Teve alguma empresa que te marcou, assim, que você falou, nossa, essa empresa... Meu Deus, e vocês transformaram, assim... A empresa tem quanto? A Cura mesmo, porque você falou que tem uma empresa anterior, né? Eu tenho o história de contabilidade, que eu já tenho 22 anos. E daí, dentro da contabilidade, que eu resolvi ano passado, no começo do ano passado, em 2024, abrir a Cura, justamente por causa dessa necessidade. Porque hoje em dia está muito necessário isso, porque para bancos, para qualquer coisa, você precisa ter os números na mão. E a contabilidade, ela é mais fiscal. Muita gente usa mais para isso, para ter a parte fiscal. Então, não tem os números realmente na mão. Então, ela nasceu para isso, para ajudar as empresas mesmo nessa questão de saber o financeiro. Que essa é uma diferença bem bacana, sabe, Patrícia? Porque às vezes as pessoas pensam assim, eu vou contratar uma contadora, né? Para cuidar do financeiro da empresa. Não. E não é sobre isso, né? Tem essa diferença. Sim. Porque o contador, na verdade, ele cuida da parte parte burocrática, da parte da Receita Federal, da parte dos impostos, toda essa parte para o governo, para a Receita, para isso. E o financeiro, não. O financeiro é o que realmente é da empresa, ali, é o contas a pagar. Porque o contador não tem o contas a pagar, o contas a receber, o fluxo. Então, é diferente. São duas coisas diferentes. Não é a mesma coisa, na verdade. E com essa necessidade que nasceu a Cura. A Cura nasceu, na verdade, justamente por conta de um cliente que estava... É isso que eu ia falar. Qual a história que marcou de algum cliente? Justamente por um cliente que ele simplesmente falou assim, meu Deus, e agora? O que eu faço, Patrícia? Eu falei assim, você tem que controlar, mas eu não tenho tempo, eu tenho filho, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Você não pode cuidar para mim? Eu falei, olha, isso daí não é trabalho do contador. Mas ele, não, mas... tem essa parte do BPO, daí eu fui atrás mesmo para descobrir. Eu, como gosto de desafios, fui descobrir o que era, daí até descobri com uma amiga minha trabalhava que muitos administradores fazem o BPO, trabalhavam com BPO, e eu fui atrás de programas testando inteligência artificial. Vi que nos Estados Unidos há mais de 5 anos eles têm esse serviço já, que lá as empresas têm essa
consciência, né, que é necessário, Sim. diferente aqui do Brasil. E daí começou, e daí, nossa, ele é uma pessoa que dá depoimentos, assim, maravilhosos, porque ele gosta bastante e ajudou ele a crescer. Agora ele já está com 5 funcionários, ele já legal. cresceu a empresa dele, justamente porque ele tem os números na mão. Ele chega no celular ali, se ele quiser, ele olha e vê quanto que ele tem no banco, bom. se ele, quanto que ele tem de lucro, esse mês quanto que ele lucrou, quanto que ele não lucrou, se ele está vendendo, ele trabalha com serviço, o serviço dele está dando resultado, se não está dando resultado. É muito quanto isso tempo começou a me o contrato? apaixonar, assim, Não, eu comecei a me fantástico. apaixonar, na verdade, de Sim, novo, pela sim. profissão, pelas coisas. É muito legal você trazer isso, porque é um ponto bem importante, né? As histórias. A gente Sim. sempre tem uma história Sim. do que acontece, o que move o negócio, né? O sim. que te impulsionou. Sim. Então, imagina que outra pessoa estava passando por essa necessidade Sim. e você enxergou uma Sim. outra necessidade. Sim. Então, é isso. A gente está no mundo, um para servir o outro. Sim. Então, um para ajudar Sim. o outro. Eu acho Sim. muito legal isso que você trouxe. É. Mas, eu ia te falar, quanto tempo é o contrato, por exemplo, de uma empresa para te contratar? É anual? É Não, semestral? Então, os contratos a gente pede 3 meses, né? Na verdade, justamente porque o primeiro mês é para a gente conseguir começar. Porque a gente Nossa, eu tem imaginei que era um ano. Você vê a Não. minha cabeça... Não, é 3 3 meses para a gente começar, porque a gente faz um contrato de 3 meses e depois, se a pessoa quer, a pessoa segue, senão a pessoa não segue. Mas os 3 primeiros meses justamente é para isso, para conseguir enxergar, para conseguir ver, para você conseguir planilhar tudo, porque também a gente não consegue, tem gente Sim. que já... Às vezes vem tão bagunçada essa sim, parte, né? De sim, conseguir realmente organizar sim, esses números sim, e poder sim. entender, fazer uma análise em cima disso, né? Principalmente a pessoa ter consciência também de tudo aquilo que eu falei, principalmente dessa parte de separar, porque tem muita gente... você não acredita, tem muita gente que não tem essa separação. Então, até a pessoa ter essa consciência que ela precisa controlar, que ela precisa pegar as notas, que ela precisa ter esse controle, a gente pede 3 meses de contrato e depois continua. É tipo uma assinatura, né? Depois aí continua se Aí ela quer. vai pagando por Ela mês. vai pagando mensal e vai continuando. E normalmente E aí continuam. É consultoria. É consultoria, Aí, de repente, se ela sim. tem alguma dificuldade além, ela vai te falando e aí vai Sim, renovando, e vai vai renovando. renovando. E a E ela gente- pode cancelar a qualquer momento? Pode cancelar a qualquer momento, mas as pessoas gostam assim, as pessoas Ah, têm com esse controle. vão Não, isso é fazendo- muito essencial. E daí, a cada mês e meio, 2, eu faço uma reunião, eu trago os relatórios, eu trago os gráficos, porque todo mundo gosta de ver gráfico ali, gosta de ver se tá, né? Gosta de ver a empresa, ver onde que está errando, onde que está acertando. Então, é bem interessante. Se as Tem um pessoas- direcionamento Tem um o que fazer com direcionamento. esses números, Sim, né? Porque não adianta sim. também Legal. pegar ali um monte de Sim. número, olhar aquilo e não saber o que fazer com eles, E não saber né? o que fazer com eles, é isso. Porque a gente manda os relatórios mensal, só que a pessoa não... por isso que eu faço essa reunião, cada mês e meio, 2, para a pessoa ter. E daí, quando faz a reunião, ela já quer renovar por mais meses, já vai. Agora, eu peguei uma empresa de São Paulo também, consegui organizar 1 mês e meio. Tá bem organizadinha, tá bem, assim... É bem interessante, bem gostoso de fazer esse trabalho. E tudo Que legal. depende do faturamento, né, da empresa, do lucro da empresa. As assinaturas têm diversos pacotes, diferentes valores para as empresas. Como que funciona essa parte mais técnica para as pessoas terem, né? Então, eu faço, como eu sei, eu trabalho bastante com empreendedoras, vou bastante nesses congressos, tudo. Faço um pacote para pequena empreendedora, pequena empresária que está começando, que, né, é um pacote até ela ir crescendo, porque muita gente tem o MEI, quer sair do MEI, tem muita gente que quer sair do MEI, e daí a gente faz essa projeção, porque para sair do MEI também não é bem assim, vou parar e agora vou ser empresa, né, vou ser empresa simples. Então, a gente faz essa projeção, a gente ajuda nisso para você não crescer desestruturado, para você crescer organizado. E daí Sem pagar mais impostos sem pagar do que mais precisaria, do que precisaria. né? E aí eu acho que essas duas coisas te ajudam muito, né? O fato de você ser contadora e você conhecer todo esse universo da contabilidade, né? Ajuda nessa gestão financeira. De Ajuda. repente, olhar e falar, puxa, tem Mas uma olha questão que de imposto importante, aqui né? que talvez, se você ajustar a tua parte fiscal, vai melhorar, Sim. né? Teu lucro, às Sim, vezes, né? Sim, às vezes até um KNAI, qualquer coisa que você consiga reduzir a questão né, do imposto, ajuda muito, porque Sim. né, sobra dinheiro para você investir em outras coisas. Então, isso tudo eu faço. Aí tem a empresa um pouco maior, já que daí depende do que a pessoa quer também, porque tem gente que o contas a pagar, o contas a receber, tem gente que já quer estruturar melhor, depende para qual a tua finalidade. Tem
3 pacotes eu fiz. Um para pequena empreendedora, um para empresa um pouco maior e o outro já para empresa já consolidada, que já tem mais de 100 mil de faturamento. Então, daí já é uma empresa diferente. Já emite vários boletos, várias notas por mês. Então, tudo isso a gente faz, todo esse trabalho. Paty, amei. Que inspiradora a tua história. Você trazer essa bagagem, né? Isso que a Thaís falou, de 20 e poucos anos de contabilidade, até você enxergar essa oportunidade, você montar, realmente sair do papel, colocar isso no mundo, que é muito difícil as pessoas se movimentarem, né? E falar assim, não, eu vou fazer. Né? As pessoas, você transformou algo, né, como uma necessidade e vai levar a cura para o mundo. Sim, então é bem isso para as empresas. Para as empresas, a minha de todo mundo, porque é uma cura mesmo. Não, você deu um passo enorme, sair da contabilidade e levar isso para as pessoas, muita inspiração. Mas adorei esse nome. Eu também. Faz muito sentido, porque é com essência, né? Isso que a gente traz. A tua história teve essa bagagem de 20 e poucos anos até você chegar nisso e entender que realmente as pessoas precisam disso. Né? Eu acho que esse é um ponto bem bacana, assim, que a gente trabalha muito aqui, discute, né, Nanda, que é o quanto o nosso trabalho está relacionado com a nossa trajetória de vida, né? Então, depois aí de 20 anos de carreira, né, na contabilidade, olhando a necessidade do teu cliente, você conseguiu entender, opa, tem algo a mais que eu posso fazer, né? Algo a mais que posso ajudar as empresas, né? Posso fazer algo além do que eu estou fazendo, né? Acho que isso é muito legal e é uma visão muito empreendedora também, né? E o que você pensa em termos de desafios, novidades agora para a cura, assim, daqui para frente? Então, a gente pensa, na verdade, também em expandir para o Brasil, né? Porque a minha ideia é não fazer só Curitiba, como é um processo online, né? A gente, como eu falei, tem esses programas que a gente usa, expandir para o Brasil. Eu também penso em fazer a parte da educação financeira, porque é uma coisa que precisa, porque hoje em dia no Brasil a gente sabe que a gente não tem. Então, essa parte da... Programas, né, de educação financeira para as instituições, né? E aí levar isso, porque realmente eu acho que educação financeira tinha que ser uma matéria na escola. Porque realmente não tem. Não tem. Então, é isso. Esse que é o projeto para a cura agora. E você também ensinar o que você sabe. Tá na hora de você mostrar para, né, formar as pessoas. É mais um desafio, aí, ó. Tá aí o Fabrício aí, ó, para gravar o teu curso, para já deixar no mundo que você sabe. Porque assim, o que adianta a tua bagagem e você não passar pra frente? Então, quem vai saber lá na frente fazer? Entendeu? Tem que passar mesmo. É isso que eu tô procurando. Você pensa em, de repente, ensinar isso até para outros contadores? Porque a tua história é essa, né? Da contabilidade surgiu a questão da gestão financeira. Como fazer isso? De que maneira, de repente, conectar, né, essas duas áreas? É algo que você pensa em fazer? Penso em fazer isso que eu falei. Fazer programas, fazer essa conexão. Eu ajudar, né, as pessoas, levar o meu conhecimento para as pessoas, né, para ajudar as pessoas. Você cuida de empresas de um monte de gente, um monte de número. Cuido de empresa, pessoa física. De tudo. É uma loucura. E como é que você concilia isso com maternidade, que também é outra demanda? E adolescente ainda, uma que filha demanda de 13 anos. mais, mas ela tem 13 anos hoje, né? Mas desde pequena você teve já que lidar com isso. Como é que é isso na tua vida, Patrícia? Então... Isso daí, quando ela nasceu, é um desafio para a gente que é mãe, né? É um desafio muito forte, porque até na época eu era casada, hoje em dia eu sou divorciada. Então, até o meu ex-marido falava assim, mas então lá, né? Tipo, pare de trabalhar e fica cuidando dela. Eu falei, não, eu vou fazer as duas coisas juntas, até porque eu tenho escritório e eu sempre gostei da contabilidade, né? Sempre gostei. Então, eu fui fazendo e a gente sempre tem que nem eu falei, a gente sempre tem que estar no movimento, a gente sempre tem que estar com o apoio das pessoas, a gente sempre tem que ter uma rede ali, porque senão também você não consegue. E sempre fui, daí quando eu me separei, ficou um pouco mais difícil, porque daí ela sozinha, aí eu tenho rede de apoio, tenho uma pessoa que me ajuda, tenho pessoas que me ajudam, e continuei. E a gente sempre tem que
você sempre tem que fazer o melhor, né? Mulher, a gente sempre sente culpa, né? Porque a gente deixa de ir numa escola, numa apresentação da escola, você sente culpa. Você deixa alguma coisa, você sempre sente culpa, mas a gente parece que fica sempre faltando, né? Alguma coisa ali que a gente não consegue estar presente, não consegue encaixar. E eu ainda tenho essa questão do esporte, que eu gosto bastante. Eu ando de bicicleta, eu faço montanha, então eu tenho isso ainda que eu tento encaixar na minha rotina. E que é super importante também, né, Patrícia? Porque o teu universo, é aquilo que te nutre, e a gente que traz precisa sentido. sair um pouco por Eu já cansei só de pensar em subir a montanha. Nanda, para, é uma delícia. Eu não posso, eu não posso dizer que eu sou montanhista. Sabe aqueles memes da internet? Mas eu adoro subir montanha. É muito bom. Sabe aqueles memes da internet que a pessoa fala assim, natureza não é comigo, os bichos me picando, sou eu, entendeu? Não que eu seja urbana, eu não sou, eu gosto desse momento, mas assim, em alguns momentos de limite, exatamente. Eu acho que pra mim é uma superação. Se eu subir uma montanha, meu Deus do céu. Mas é uma superação. É uma superação. É uma super. Você chega lá em cima, você esquece de tudo. Você é uma superação. Eu só de subir a escadinha aqui, eu tô cansada. Imagina subir a montanha. É como alavancar a empresa. Alavancar a empresa é assim, é uma superação. Você tem que começar, você tem que ir até você chegar lá no topo. E você tem que ir. Tem todo um trajeto, tem que ir organizado. Né? Não adianta você ir lá subir a montanha sem se organizar. Um dia antes você tem que se alimentar bem, você tem que dormir bem, você tem várias coisas. Então, é um processo. O que vai levar, né, para essa subida. Porque se você pensa, nossa, eu vou levar um monte de coisa, porque vai que eu preciso. Aí você vai levar uma mochila pesada. Você vai aqui nos Picos do Paraná, da vida, no Iangava. No Iangava, no canal, no Mas você tem Morro o da grupo? Faxina. Tenho. É que hoje em dia tem vários grupos, né? Eu vou pelo quintal de casa, eu vou por vários grupos. Assim. Tem amigos também. Que um dia você me chama, então, quem sabe eu vou. Eu quero. Eu quero, eu gosto. Vamos. Já acho que foi 2018, talvez. Não me lembro mais, faz um tempinho já que eu fiz a primeira montanha. Viu só? Eu nunca subi, então não adianta eu falar que querer nunca aqui falar. Nunca subi. Tem uma história. Adolescente? Não, Patrícia, tem uma história que diz que quando o bichinho da montanha pica. Não é? Não é isso? Ele pica. Então você corre o risco, tá? Você corre o risco. Ó, vou falar uma coisa aqui, ó. Você acredita que eu fiz curso de comissária? E aí teve aquela parte de vivência na selva, né? A gente tinha que ficar 72 horas, né? Então teve toda aquela parte de... Como é que fala? De sobrevivência? De sobrevivência, mas assim, você tem que aprender sobre passar fome, passar sede, salvar as pessoas. Então, assim, aprendi a fazer armadilha, a fazer maca com cabo de árvore, essas coisas. Mas, assim, não é a minha praia, entendeu? Nossa. E assim, aí eu tive que eu dormi na barraca, morrendo de medo de cobra, porque era uma selva totalmente fechada, uma mata fechada, era muito afastado, não tinha nada, tinha que fazer fogueira. A gente comeu a galinha já cortada ali no negócio, só com água. Então. A gente só podia levar 1 grama de sal e 1 de açúcar. Então, assim, muita, né? É o extremo. Muita diversidade, no limite, né? Então, é que nem o financeiro, entende? É uma coisa muito difícil. Então, você tem que... eu acho que é justamente essa preparação e a superação, né? Sim. Eu adorei, assim, que a tua marca tenha a montanha. Eu, particularmente, gosto muito, né? Entre praia e montanha. Na hora que eu olhei aqui, montanha. achei bem legal. Gosto. E verde, a Thaís tá de Acura hoje. Tô de verde, ó. Nem pensei mas é verdade. E essa superação... montanha. Essa superação no empreender, né? É lidar também com esses altos e baixos do financeiro. São gráficos. Gráficos. E pode ser prédios também de empresa, pode ser várias coisas. Muito legal. Eu acho que representa bem essa mensagem que você... né? A tua ideia, a tua proposta, naquilo que você quer ajudar, né? Os empresários e empreendedores. E que bom que você está falando aqui hoje sobre isso. Super obrigada de novo. Eu acho que é um tema essencial, sabe? Eu confesso para você que eu não consigo entender essa paixão por números. Eu adoro números desses. Desde pequena, era alguma coisa assim que você já gostava? Eu sempre gostei da matemática, sempre. Tanto é que eu sou formada em matemática também. É isso que eu ia perguntar, você se formou em quê? Eu formei em matemática e contabilidade.
Eu sou Tem que formada gostar, na- mesmo. Nossa, mas gosta, essa gosta do número Mas mesmo. Alguém tem que fazer matemática. Alguém tem que fazer, eu Alguém também não acho. dá pra ser Não. eu e você, ou, entendeu? eu sou Mas da- eu acho que isso é importante, porque Cada assim, um dos... a Nanda não curte também. Não é a minha praia, Não, apesar de mas ser é- empresária, e eu sim. tenho que ter esse olhar. Então, tem dias Sim. que eu sinto, ai, meu Deus do céu, deixa eu olhar esse negócio aqui, preciso fazer. Mas não é a coisa que eu mais gosto e não é a Então, minha ó, já área. me conhece, viu? Ó, já tem Então, onde é ajudar. importante, sabe? Porque Aí, ó. a gente Delega, consegue. que a gente delegar. não consegue, a gente delega. Eu aprendi isso na Delega. minha vida. Porque se a Sim. gente centraliza, eu acho que nós mulheres acabamos centralizando Sim, muito. A gente né? acha que a gente... E se sobrecarrega também, Sim. no final das contas. Sim, E o sim. negócio não cresce. Então, Sim. quer dizer, fica tudo amarrado, né? A É, nossa sim. saúde vai pro brejo, o negócio, a saúde do negócio também fica comprometida, É. o negócio não cresce, podendo ter um potencial ainda maior. Sim. Então, delegar isso para quem entende, para quem gosta Sim. disso, que tem esse olhar, é uma grande oportunidade. E você querendo agora expandir, trazendo isso para outras mulheres, então aqui, ó, quem né, nos ouve, que já sim. presta E atenção. tem um monte de mulher aí que também não sabe mexer, não sabe fazer, ó. Tem a Paty pra Tem- fazer aqui. Tem eu pra fazer, pra ajudar. E Qual como que é eu teu falo, Instagram, ajuda. então, para elas entrarem em contato com você e pedir, às vezes, uma análise, uma conversa Sim, contigo, entender, né, sim. como que você pode ajudar elas? Qual que é o Sim. teu Instagram e da Cura? Então, é @PatriciaNico e @Cura Finanças. A cura com dois Cs. E Patrícia Nico também com dois Dois Cs, que eu não vou Cs. esquecer. Por isso que eu Patrícia perguntei, com por dois que é Cs. com dois Cs? Deve ter algum significado. É por causa da Patrícia Nico. Ô, Adorei. Paty, qual que foi o maior desafio pra você conciliar tudo, assim, na tua vida? O que você enxerga? Ai. Então, como eu falei, o maior desafio é principalmente da maternidade, principalmente como eu falei, que eu tenho uma filha adolescente e ela às vezes cobra assim, mãe, principalmente agora eu estou em época de imposto de renda e eu faço imposto de renda de pessoa física também. Então, ela vive me cobrando assim. E Até eu, dia 30 de maio, só pra até avisar. dia 30 de maio, só para avisar. Tem que só pra fazer. avisar. Não deixe para a última hora. Não deixa para última hora, que os contadores ficam malucos. E ela... E é isso, a gente tem que aprender a ter equilíbrio, né? Eu sou uma pessoa muito que eu penso no equilíbrio. Equilíbrio é tudo, assim, na vida da gente. E equilíbrio cada fase tem uma... Cada fase você precisa desse equilíbrio. Você precisa tá equilibrando, você precisa... Lógico, tem dias que você tá mais, tem dias que você tá menos. e isso. Depende do momento, né? Esse equilíbrio é depende dinâmico, da né? fase. Que nem eu falei, agora eu tenho conversado com ela falou, não, filha, você precisa ficar, porque eu estou fazendo curso em São Paulo, porque eu estou me especializando também, né, nisso e tal. Aí ela tá entendendo. Esses dias ela chegou e falou, eu cheguei de São Paulo, ela chegou e falou assim, mãe, eu quero ir no shopping. Eu li, se abrir uma loja nova, eu quero ir no shopping. Aí eu fui com ela no shopping e eu estava presente naquele momento com ela. O importante é você estar presente naquele momento. Exato. Né? Não é a quantidade, é a qualidade do tempo. Então, isso eu aprendi bastante na minha vida, que a gente tem que ter essa Sim. qualidade. E eu sempre falo isso. O seu filho, ele não vai lembrar quantas horas você Sim. passou trabalhando, mas ele vai lembrar daqueles momentos que você tá com ele. Então, assim, a criança, ela não tem noção de espaço e tempo. Então, assim, se você ficou 12 horas trabalhando dentro do teu escritório, a criança, ela não sabe quantas horas são mensurar isso. Mas se você passou aquele momento de qualidade, de conexão, a criança vai lembrar. É isso que fica. Então, tem muita gente que fala de tempo de qualidade, que isso não existe. Você tem que ficar com seu filho por muito mais tempo. Lógico que a gente tem que analisar o ideal e o possível, né? Então, cada mãe é única, cada filho são é realidades único. também, Exato. né? Mas eu acho que Existe uma fórmula. Ficar em paz com isso Ficar em esse paz. estado de presença, Sim, sabe? eu aprendi a ficar em paz. Quando eu estou aqui, então eu estou aqui. Então Sim. nós estamos aqui. Não, ninguém tá com filho aqui hoje, né? Então, ok, mas depois quando a gente voltar para casa, como a gente pode ter esse tempo de qualidade? Eu não acho que sou essa é a só questão. mãe, né? Eu sou outras. E que bom que você não abandonou teu sonho, tua carreira, teu trabalho. Não é se anular, né, para isso, mas é uma opção de escolha que naquele momento para você não caberia você fazer. Você queria continuar trabalhando e sendo mãe. É um Então, lugar que o trabalho ocupa na vida de muitas mulheres, que eu acho que
é válido, né? De realização, de gostar, de ter prazer nisso, se sentir feliz trabalhando. Eu acho que essa é uma questão, né? Eu sou essa mulher também. Eu também. Que não deixei de trabalhar, mas tive que me adaptar, né? Como fazer isso. Mas sabe que uma das coisas que pra mim, assim, virou muito a chave, nessa culpa que você falou, né? Eu senti, assim, eu lembro quando meu filho mais velho tinha 7 meses, eu tava no chão, assim, da sala, brincando de Lego. Era uma terça-feira, 3 horas da tarde, eu nunca mais esqueci isso. E eu falei, meu Deus, eu tenho tanta coisa pra fazer. A empresa tava, tipo, meio que assim, né, de lado, porque ele era super pequeno. E eu falando, como é que eu vou fazer, né? Eu me via perdida ali. E aquilo pra mim era assim, meu Deus, eu tô perdendo um tempo aqui, né? Podendo fazer outras coisas que são muito importantes da empresa. E aí, mas ao mesmo tempo eu pensava, mas isso aqui também é importante. Como é que eu divido isso? E aí a minha culpa de não estar ali, né, com ele, ou a minha culpa de não estar me dedicando a um negócio como eu gostaria, eu deveria, eu ressignifiquei isso quando eu entendi que eu queria que ele me visse com esses olhos orgulhosos da mãe, sabe? De admiração. É que não é o filho. As pessoas... Eu sempre falo sobre isso. Não é o filho. O filho não é porque o filho tem que ter orgulho da gente. Eu penso dessa maneira. A gente tem que ter orgulho da gente mesma. Então, quando a gente tem orgulho da gente, do que a gente coloca no mundo, do nosso propósito, né? Do que a gente tem vontade de fazer, o quanto deixa a gente feliz, a gente tem orgulho da gente. Então, o nosso filho espelha isso. Mas aí, quando eu digo... Ele se sentir orgulhoso, né? Agora eu tenho 2 filhos. Não é eu precisar disso para dar esse valor, mas eu me sentir orgulhosa daquilo, de passar essa mensagem, de falar, isso me realiza, é um valor, entende? Então, o trabalho, a realização a partir do trabalho é um valor para mim. E ensinar isso para eles também, dizer assim, vocês também podem fazer isso, vocês também merecem viver essa realização. E aí eu entendi que eu poderia ser esse exemplo, né? E aí a culpa não me pegou mais depois disso, né? Isso é o maternar mais leve. Quando a gente entende isso, a gente fica mais leve. Fica mais leve. E aí a gente se sente realizada no que faz, né? No que faz, a gente se sente bem, a gente consegue fazer bem as coisas que a gente se programa para fazer, né? E a gente também, se me perguntou ali, a gente tem que aprender a delegar também. Delegar é uma coisa bem importante, que a gente mulher, a gente quer fazer tudo, né? A gente quer, mas a gente delegar é bem importante. E falando sobre o trabalho, o que é inegociável para você, Paty, no seu trabalho? Então, para mim, negociável é propósitos, tem que ter propósito, confiança, porque como eu trabalho com dinheiro, né, com acesso ao número das pessoas, então a confiança é bem inegociável, assim, você tem que ter o equilíbrio, que nem eu falei para vocês, e são coisas que são bem... Não tem como negociar, na verdade. São essenciais São mesmo. essenciais. Para a vida, para os negócios. Para os negócios, né? Principalmente para quem trabalha com financeiro, com essa parte, né, na verdade. Verdade. E agora, gente, a gente vai ter que encerrar o episódio. A gente não queria encerrar, porque, assim, a conversa tá muito boa. Paty, muito obrigada de novo por você ter vindo aqui falar com a gente, trazer o teu trabalho. Foi difícil? Super eu acho que é mais fácil do que lidar com esses números que você lida aí, sabe? Então, acho que não, hein? Como eu falei pra vocês, cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Eu não sei, eu agradeço vocês mesmo. Obrigada, que me deixaram bem tranquila, me deixaram leve. Obrigada mesmo. Mas eu quero que você feche falando para as pessoas assim, quais são os próximos sonhos, né, seus da cura, para a gente deixar essa mensagem final aqui e falar para as pessoas, porque tudo na vida a gente tem que ter propósito e essência, né? Não adianta a gente fazer por fazer. Eu quero fazer só por fazer. Não, você tem que ter um objetivo. Então, quando a gente fala de sonhos, a gente alimenta e nutre isso dentro da gente, né? E você teve um sonho um dia, você colocou isso no mundo, tá aqui, ó, tá concreto, né? Tem até brinde que a gente ganhou. Gente, a gente ganhou até uma canetinha que no celular tem um touch assina. Um touch ali e escreve. Não, maravilhoso. Até a canetinha já é tecnológica, já. E para ajudar a gente a assinar digital, né? Que hoje em dia a gente tem que assinar no celular, então... É verdade, facilita. E tudo isso conecta com quem a gente é, né? O que a gente quer deixar, qual é o nosso legado. Principalmente para você, com a sua filha, o que você quer deixar para ela, né? Transmitir essa mensagem de força, de amor. Empreender não é fácil, cheio de desafios, mas...
Quais são os seus próximos sonhos? Então, como eu falei já, da empresa é atender mais clientes pelo Brasil, fazer essa parte da educação financeira, né, de projetos na financeira mesmo, de cursos, palestras, essas coisas. E com a minha família, aproveitar mais com a família, deixar com a Lorena, né, que a Lorena é incrível, até... como eu falei, foi meu aniversário, esses dias ela deu um depoimento que ela falou que eu sou incrível. Para mim, aquilo que eu consigo conciliar as coisas, aquilo para mim foi incrível. Então, continuar fazendo essas coisas com ela, esses são meus objetivos. Tudo de melhor, né? Continuar fazendo para ela, para minha família. É isso que são meus sonhos, meus objetivos, na verdade. Incrível. Que bom que você está aqui hoje, né, se superando e ensinando outras mulheres que isso faz parte da jornada. Se superando mesmo? Mas olha que importante, um monte de gente vai te ouvir, vai falar assim, meu Deus, estou precisando agora de uma gestão financeira. Contrata a Paty. Contrata a Paty. Já senti confiança, você é segura no teu trabalho, no que você fala, no que você faz, no teu propósito, você tem uma visão clara do teu negócio. E a gente quer deixar um presente especial para você. Tem um presente especial para você, né? Como uma forma de te agradecer por estar aqui, contar a tua história. Da Demari. E a gente tem um desejo muito grande de ampliar negócios femininos, né? Então, a gente tem um espaço aqui onde mulheres que são empresárias, empreendedoras, podem divulgar o seu trabalho. E a gente tem um brinde super especial, que é da Demari, né? Uma marca muito querida, escolhi. Eu também quero! Né? Não, você pode ficar, você já vai ver. Você vai morrer de inveja do apresentar, que eu já sei o que é. Demari, por favor, né? A Demari é uma loja muito especial, que é formada por mãe e filha, né? Que fazem brindes, presentes, né? De escritório, brindes também empresariais. Enfim, uma infinidade de produtos. Eu amo. Então... é um presente especial para você também celebrar esse momento. Espero que você aproveite muito. E mulheres, muito quando carinho se unem, você. Obrigada. Mulheres, quando se unem, por favor, são uma potência, né? São então, uma a gente, olha só, uma mulher aqui com duas aqui, mais uma aqui, mais aqui, junta. Aqui. Denise e Mariana são mãe e filha que fazem toda a produção. E, enfim, é um trabalho maravilhoso. Quero ver, que coisa linda. Nossa, vermelho, eu adoro vermelho. Ai, que lindo. Olha que maravilha. Olha aqui. Nossa, gente, que chique. E olha aqui. Olha. Não. Personalizado. Arrasou. Mas esse é o trabalho delas, maravilhoso, né? Lindo? Eu acho maravilhoso. Deixa eu ver que e ela já trouxe um vinho aqui, ó, pra você celebrar esse dia de hoje aí, ó. Em comemoração a hoje, teu aniversário. Nossa, muito e os próximos sonhos e realizações da cura pra você. Nossa, que lindo. Nossa, muito obrigada mesmo. Lindo, né? Demari arrasou no presente. Super obrigada por esse presente especial. Obrigada por você estar aqui hoje e levar aí a tua história para mais mulheres. Com certeza. Sucesso, né? Que venham muitas montanhas e vamos subir juntas uma montanha. Já vamos colocar isso em prática, hein? Já monta esse curso aí, porque tem um monte de contadora que vai querer saber. Já tem que impulsionar, fazer suas redes sociais, deixar tudo certinho para você colocar isso no mundo. Já vamos fazer. Você é realizadora, olha aqui, ó. Já tá no mundo. Já tá no mundo. Gente, obrigada. Mais um episódio, a gente fechando do Mãecast. A Paty vai deixar aqui, né, Paty? A gente vai deixar aqui na descrição, na verdade, o arroba dela, pra vocês saberem como que contrata, como que faz. E a gente amou, porque é isso. O Mãecast, a gente traz essas mulheres aqui pra falar dos seus negócios, pra falar das suas marcas e inspirar outras mulheres, né? Deixar essa potência e esse legado no mundo. Obrigada, Paty. Obrigada a vocês. Obrigada, gratidão. Beijo, gente. Até o próximo episódio. Tchau. Que aula e que inspiração! Mulheres precisam falar e conhecer mais sobre dinheiro e gestão financeira. Se esse episódio te fez pensar em como anda a saúde financeira da sua empresa, do seu negócio, aproveita para seguir a Patrícia no Instagram e conversar com ela. Às vezes uma decisão pode mudar tudo. E se você acredita que outras mulheres também precisam ouvir sobre isso e aprender mais sobre gestão financeira, encaminhe e compartilhe esse episódio com ela. Obrigada por estar com a gente em mais um episódio do Mãecast. Beijos e até o próximo episódio.